Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de administração de unidade de saúde. Eu vou passar um vídeo hoje para vocês de uma maneira diferente, sem cortes, para que vocês possam fazer o acompanhamento dele de uma maneira completa. E ele também vai ficar armazenado nessa parte do Drive por um bom tempo, e vocês podem sempre estar acessando caso tenha alguma dúvida, certo? Aí eu acredito que a gente dá essa aula de hoje, na terça-feira, e a próxima aula na quinta, pra gente já finalizar os assuntos da disciplina. E aí na próxima semana a gente só marca só um encontro só para fazer alguma atividade da disciplina e finalizar mais uma disciplina, certo? A aula de hoje é sobre dimensionamento de pessoal em enfermagem. O que seria o dimensionamento de pessoal de enfermagem? É a etapa inicial do processo de provimento de pessoal. Tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria requerida para suprir as necessidades de assistentes de enfermagem direta ou indiretamente prestada à clientela. Por exemplo, esse direcionamento seria para você fazer, por exemplo, uma previsão da quantidade de funcionários que você vai utilizar para o atendimento de uma clientela em um hospital, por exemplo. Um hospital de uma cidade grande e médio porte, que atenda uma clientela de X pacientes por dia. Quantos profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem eu vou precisar para colocar nas minhas escalas, para fazer essa elaboração da escala, para que todos os funcionários possam exercer o trabalho de acordo com a lei, né? Para não ter nenhum dano à saúde, e com que todos os pacientes sejam atendidos de maneira qualificada. O dimensionamento do pessoal deve basear-se na resolução do COFIN, a número 293 de 2004, que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados. Então, eu aconselho vocês depois a estar dando uma lida nessa resolução, que essa resolução vai detalhar, trazer de uma forma detalhada, como é feito esse estabelecimento dos parâmetros, como é que deve ser feito esse dimensionamento, o quantitativo, carga horária e tudo mais. Os referidos parâmetros representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências para orientar os gestores e gerentes das instituições de saúde no planejamento, na programação e na priorização das ações a serem desenvolvidas. O dimensionamento e adequação quantitativa e qualitativa do quadro de profissionais deve se basear nas seguintes características: da instituição, como já falei anteriormente, ou a empresa, né? Qual a missão dessa instituição, seja ela um hospital ou seja um posto, uma unidade básica de saúde. Eu não sei se vocês já viram, vocês viajando por aí, alguns hospitais têm na placa, bem na entrada, tem o Hospital São Rafael, cuja missão aí sempre tem essa parte, vocês podem estar observando depois. É atentar para o porte, se é de grande, médio, o pequeno porte, a estrutura organizacional, como está organizado esse hospital, a estrutura física, se tem vários andares, se tem vários leitos ou não, os tipos de serviços e o programa, se tem UTI, se não tem, se tem obstetrícia, se é uma unidade básica de saúde, a tecnologia e complexidade dos serviços e ou programas, se é um hospital que oferece raio-x, que oferece demanda de exames, se tem os programas, por exemplo, acoplados por exemplo, de coleta de sangue, de doação de sangue, a política pessoal, política de recursos materiais, as políticas de recursos financeiros, as atribuições e competições dos integrantes dos diferentes serviços e ou programas, indicadores hospitalares do Ministério da Saúde. Então, antes do dimensionamento e adequação, para fazer de uma forma quantitativa e qualitativa, eles devem se basear em todas essas características. A outra característica é a fundamentação profissional, a fundamentação legal do exercício profissional, de acordo com a lei número 7.498/86 e o decreto de número 94.406/87, o Código de Ética dos Profissionais, os aspectos técnico-administrativos, a dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos, por exemplo, no turno matutino, durante o dia diurno, o movimento é maior, a noite é menor,
Qual é o modelo gerencial? Qual é o modelo que prevalece nessa unidade hospitalar? Qual é o modelo de assistência? Quais são os métodos de trabalho? Qual é a jornada de trabalho? Se é plantão de 12, se é plantão de 6 horas, se é plantão de 24? Qual é a carga horária semanal? Então, tudo isso deve ser analisado previamente antes de ser elaborado qualquer tipo de escala e fazer qualquer tipo de dimensionamento do pessoal. Os padrões de desempenho profissionais, índice de segurança técnica, taxa de absenteísmo, taxa de ausência de benefícios, proporção de profissionais, indicadores de avaliação da qualidade de assistência, o tipo de clientela, o perfil epidemiológico, perfil sociocultural e econômico dos pacientes clientela. E ao enfermeiro compete a autonomia para dimensionar o quadro quantitativo e qualitativo de profissionais de enfermagem das unidades assistenciais, gerenciar o quadro de profissionais de enfermagem das unidades assistenciais, gerenciar os indicadores de performance do pessoal de enfermagem com base na infraestrutura, base nos dados nacionais, os índices máximos e mínimos de performance devem ser de domínio público. Então, assim, essa parte de dimensionamento compete ao enfermeiro da unidade, da localidade, unidade da ala, a unidade referida à unidade que vai fazer esse dimensionamento do pessoal, baseando em todas essas características, toda a estrutura física, quanto a estrutura do local, como também o perfil dos profissionais. Aí a gente vai falar um pouco sobre as escalas. A distribuição de pessoal de enfermagem para efetivação da assistência é uma atividade complexa que despende tempo e requer da parte de quem a faz conhecimentos relativos às necessidades da clientela, a dinâmica da unidade, as características da equipe de enfermagem e as leis trabalhistas. No serviço de enfermagem, a atribuição do pessoal é feita sob forma de escala mensal, de escala diária e de escala de férias. Então, para o enfermeiro fazer esse dimensionamento do pessoal, conhecendo todo o ambiente de trabalho, ele precisa fazer as escalas. Aí tem as escalas de trabalho, aí depende do local que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, se for trabalhar em um hospital, se o hospital segue a escala de plantão, se a escala de plantão é de 24 ou é de 12 horas, se for trabalhar em unidade básica de saúde, como é feito esse trabalho na unidade básica de saúde? Às vezes, a nossa realidade aqui, nas unidades básicas de saúde, a gente não precisa fazer escala, né? O profissional vai trabalhar e a carga horária dele segue normal, de 8 às 12 e 8 horas diárias. Mas em alguns lugares tem essa escala, tem outros lugares que as unidades de saúde funcionam em horário de 12 horas, né? Abre às 7 da manhã e fecha às 7 da noite. Aí assim também pode ter a determinação e a divisão das escalas. Nas unidades de saúde também a gente tem, nem só nas unidades de saúde, né? Como em qualquer outro local, como empresa, hospital, tem a divisão das escalas. Por exemplo, escala de férias. Eu quero férias tal mês. Vai para não ter aquela bagunça de todo mundo tirar férias no mesmo mês. Aí a gente vê a prioridade, a escolha de cada um, quem quer o mês, qual o mês que você deseja tirar suas férias. Faz uma escala, faz uma programação, até para a unidade não ficar desassistida, até para não ficar sem um profissional para trabalhar naquele período. Então, cada um escolhe o seu mês e vai trabalhar. E essa escala diária é, por exemplo, em um hospital onde a gente tem um serviço de esterilização de material. No CME acontece muito essas escalas. Esterilização de material, de armazenamento do material. E para não ficar aquela sobrecarga de trabalho, aí faz uma escala, por exemplo. Carla hoje vai esterilizar o material. João hoje vai armazenar o material. Pedro vai fazer a limpeza dos materiais. Aí fica dividindo as funções. É como se fosse uma divisão das funções no decorrer do dia do trabalho, para não ter aquela sobrecarga de ninguém, para não ficar aquele negócio, fulano não fez, eu fiz demais. Fulano não fez nada hoje, eu faço isso todos os dias. Então, depende do local, se a sobrecarga de trabalho for muito alta, é aconselhado a fazer as escalas diárias também para divisão dos trabalhos, que geralmente é feita pelo profissional de enfermagem, né? O enfermeiro, que faz esse dimensionamento dos profissionais de acordo com a função. A escala mensal. Escala mensal, também denominada de escala de pessoal e escala de folgas, refere-se à distribuição dos elementos da equipe de enfermagem de uma unidade durante todos os dias do mês, segundo os turnos de trabalho, M, T e N.
é onde são registradas férias, folgas e licenças dos elementos da equipe. Deve-se garantir a assistência prestada em todos os turnos de atendimento. Então, futuramente, dependendo de onde vocês forem exercer o trabalho de vocês, vocês vão receber uma escala de trabalho. E aí, quando vocês verem MTN, o que é isso? É matutino, manhã, tarde e noite. Alguns usam D, que é diurno, e outros mantêm o M, manhã, tarde e noite, depender de como seja feita essa escala do local, né, de trabalho. Então, é necessário fazer essa escala todas essas escalas de todos os profissionais que são alocados naquela área. Por exemplo, em um hospital, nós temos 2 enfermeiros e 5 técnicos, então, 5 técnicos de enfermagem. Então, nessa escala, eu vou ter que colocar os 2 enfermeiros, os 5 técnicos de enfermagem, dividir mensalmente o que cada um vai ter que cumprir sua carga horária, não extrapolando, né, a quantidade de plantões mensais, a carga horária mensal de nenhum, e quem tiver de férias também sinalizar. Por exemplo, se João saiu de férias, ele não vai sair da escala, senão a gente vai colocar lá o nome férias, né, na escala. Aqui a gente vai falar sobre escala mensal, escala diária e escala de férias, que são as principais, né? É obrigatório a concessão de um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas para o repouso ou alimentação e trabalho contínuo, cuja jornada exceda 6 horas. Para trabalharmos cuja jornada exceda 4 horas, ultrapassar 6 horas, é obrigatório um intervalo de 15 minutos. A mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, há 2 descansos especiais de meia hora cada um para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade. Esse tempo pode ser dilatado a critério da autoridade competente quanto à saúde do filho exigir. Então, a mulher, quando está amamentando, ela tem direito a esses 30 minutos, mas também fica a critério da gerência do local. Se vê que tem necessidade de aumentar, pode aumentar, e se vê que tem necessidade de não liberar essa carga horária também, não libera, porque às vezes tem muita mãe que não amamenta, né? O funcionário tem direito a no mínimo 1 dia de descanso por semana, remunerado, né? E preferencialmente no domingo, exceto quando a atividade profissional exige trabalho aos domingos. Quando você tem uma escala de trabalho que você trabalha de domingo a domingo, aí já não funciona. Nesse caso, o funcionário terá direito a pelo menos um domingo a cada 7 semanas. No caso da mulher, deve haver um descanso dominical a cada 11 dias. Além das folgas, a que o funcionário tem direito de acordo com a duração do semana de trabalho, devem ser incluídas também as folgas referentes aos feriados civis e religiosos. Então, depender de onde seja o local que vocês venham ver essa escala. Tem alguns locais, por exemplo, unidade básica de saúde, né? Os feriados civis, os religiosos, a gente não trabalha, mas em hospital não, o hospital não para. Então, isso aí em escala de hospitalar, que trabalha 24 horas por dia, já esses feriados já não vão funcionar. Condições em que a ausência do funcionário não é considerada falta ao serviço, não havendo, portanto, prejuízo ao salário. Até 15 dias em caso de doença devidamente comprovada, ou seja, mediante atestado fornecido por médico na instituição de previdência social que estiver filiado ao empregado. Foi como eu já falei na aula anterior. O profissional tem direito aos 15 dias e, se passar dos 15 dias, ele tem que buscar o INSS. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias em virtude de casamento, por 5 dias para homens em caso de nascimento do filho, que isso também foi uma novidade, né? Durante o período de licença maternidade, que corresponde a 120 dias ou 180 dias, depende muito de como é que seja. Por exemplo, quem trabalha por cooperativa só são 4 meses, já quem é concursado são 6. Mas tem alguns municípios que essa parte de 4 e 6 meses foi decidida em Câmara Municipal. Os vereadores fizeram um projeto, foi feito a votação e decidiu 6 meses. Aí vai de acordo com o município, a realidade de cada município. Por 15 dias, com prorrogação da licença de gestação, mediante atestado médico, quando a mulher amamenta e na instituição não tem creche. Por 15 dias em caso de aborto não criminoso.
se a falta estiver fundamentada na lei sobre acidente de trabalho. Então, sofreu algum acidente de trabalho, precisa ficar X dias afastados, aí você pode ficar afastado sem levar falta no trabalho. Por um dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue. Então, quem for adepto à doação voluntária de sangue tem direito a uma folga no trabalho. No período em que tiver de cumprir o serviço militar, durante suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, quando servir como testemunha devidamente arrolado ou convocado. Então, esses são alguns casos que um profissional pode se ausentar e não vai ser levado falta. Entre uma jornada e outra, deve haver um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas. A hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. Portanto, a cada 8 plantões noturnos de 12 horas, o funcionário tem um dia de folga. E os intervalos de descanso não são computados na jornada de trabalho. Então, assim, algumas coisas vocês precisam ficar atentos, porque lá na frente, dependendo do local que vocês forem trabalhar, vocês têm que começar a cobrar isso da enfermeira do local que for fazer essa escala. Se, por exemplo, ela colocar você para trabalhar 8 plantões noturnos, depois você tem que chegar e cobrar. Nossa, tem 8 plantões aqui noturnos, tal, vamos ver isso daí, vamos mudar. A duração semanal do trabalho varia de acordo com a instituição. Pode ser de 30, 36, 40 ou 44 horas. Os intervalos de turnos podem ser 12 por 36, quando eu falo assim, 12 por 36, trabalha 12 horas e folga 3. 12 por 48, trabalha 1 e folga 2. Ou 12 por 60, não podendo exceder 44 horas semanais. O número de folgas será de acordo com a duração semanal do trabalho, mas as folgas correspondentes aos feriados do mês. Aqui eu trouxe um exemplo de uma escala para vocês darem uma olhada e vocês verem mais ou menos como é que funciona. Depois eu vou ver se eu tenho uma no computador da época em que eu estava trabalhando no hospital para mostrar para vocês. Eu até mando no grupo, porque fica mais fácil para vocês darem uma olhada. Aí para vocês verem, aqui coloca o nome da pessoa, técnico de enfermagem, vínculo, matrícula, que é o número do Corém, matrícula do cargo da pessoa na empresa, o número do Corém. Aí aqui vem os dias da semana, por exemplo, então vem os dias do mês, do dia 1º até o dia 30, aí vem, terça-feira trabalhou como, aqui, aí embaixo tem sempre as legendas, tá vendo? Aí tem diurno, noturno, aí tudo dividido. Para cada dia da semana, sempre tem alguém, nunca fica sem ninguém, tá vendo? Aí, a depender de como seja o ambiente de trabalho, aí a enfermeira que vai fazer esse dimensionamento vai ver se tem necessidade de colocar 1 ou 2 mais técnicos. A realidade nossa aqui do hospital, aqui em Capela, dia de sábado, por exemplo, que é um dia de fluxo maior, já teve necessidade de colocar 2 técnicos, porque o movimento era muito grande. E já de domingo poderia ficar 1, porque o movimento era mais tranquilo, entendeu? Então, isso cabe muito ao profissional de enfermagem. Agora, é uma coisa que gera muita confusão, muita briga, muita picuinha. Porque, às vezes, um funcionário fica trabalhando 3 noites seguidas, fica trabalhando no final de semana, fica trabalhando... coloca para trabalhar num feriado por conta da escala. E aí depois o colega fala que você está perseguindo, é uma confusão, assim, eu falo porque eu já vivenciei isso, não só de fazer, como também já trabalhar por escala, e às vezes a gente mesmo já culpava, fulano tá de perseguição comigo, me colocou para trabalhar tal dia, e não sei o que, mas escala é muito difícil de se fazer, não consegue agradar todo mundo, às vezes você agrada uns, outros saem chateados. Aí sempre vai ter na equipe de trabalho um que vai adorar a escala e outro que vai não suportar. Vai odiar e vai ser aquela confusão. Aí sempre tem uma data, né, certa para a enfermeira do local de trabalho tá divulgando essa escala. Sempre é estipulado, né? Por exemplo, até dia 20 de cada mês, até dia 28 de cada mês, a enfermeira tem que estar divulgando a escala. Até dia 20 vocês podem estar solicitando os feriados que vocês não querem trabalhar, o final de semana que não quer trabalhar. Aí depois tem um limite de trocas. Quantas trocas podem fazer entre um colega e outro? Por exemplo, Rita vai trabalhar sábado e Jaque domingo. Aí Rita quer trocar com Jaque. Aí tem um limite também de trocas. Mas isso aí vai muito da instituição. Isso aí vocês têm que
A partir do momento que vocês ingressam no trabalho, você tem que procurar saber como é que funciona, como é que funciona a escala aqui, eu posso trocar assim. Se passar da minha quantidade de plantões, da minha carga horária mensal, como é que eu vou fazer? Eu vou ser remunerado? Na próxima escala vão me tirar essa carga horária a mais? Como é que vai acontecer? Então fiquem muito atentos a isso. Leiam sempre as legislações para vocês saberem tudo, carga horária, como é que funciona, qual é o direito de folga, quantos plantões. Eu dou um plantão hoje, descanso 2, e no próximo é o quê? 12 horas ou 24. Vocês estudem bastante isso. Procurem saber, leiam as resoluções para vocês estarem atentos, para não ser aquele tipo de profissional que chega no ambiente de trabalho, é simplesmente divulgado para você uma escala e você simplesmente segue sem saber se realmente está de acordo com o que o COFEM e o COREM preconiza. Então isso depende muito de vocês estarem buscando. Sejam profissionais que saibam questionar e tenham o poder, né, da sabedoria para falar assim, eu estou questionando porque está de acordo com o COREM e o COFEM, que é o que resguarda a gente, né? Mesmo sendo um conselho que às vezes peca muito, mas é o que a gente tem, né? Então a gente tem que buscar por ele. Aqui nós temos outra escala, não tá dando pra ver direitinho porque ela é muito pequenininha, mas mostrando também da mesma forma, ó, diurno, manhã, as folgas, e aqui outra também, bem menor. A escala diária é também denominada de escala de atividades e escala de serviço, objetiva, dividir as atividades de enfermagem diariamente de maneira equitativa entre os elementos da equipe de enfermagem. Essa distribuição pode ser realizada com base no método de prestação de cuidado utilizado na unidade. Estes podem ser método funcional, integral, trabalho em equipe. Foi como eu falei com vocês, por exemplo, no Unidade Básica de Saúde, no UBS. A gente tem curativo, vacina, tem o CME, tem agitar o CME, tem a parte de medicação. Aí se você tiver 2 técnicos, você pode separar. Hoje você vai ficar na sala de vacina, amanhã você fica no curativo, para não gerar sobrecarga, né? Não só nessa parte, mas como também na área hospitalar. Pode fazer essa parte. Hoje você vai ficar com banho no leito, hoje você fica com os curativos. Apesar que às vezes não funciona dessa forma, mas para você saber também que tem essa escala e que ela pode ser elaborada, pode ser colocada em prática também. Aqui um exemplo, mas ficou muito pequenininho, que fala que tem os agentes comunitários de saúde e fala que cada um vai fazer. A escala de férias, também denominada de escala anual, as férias devem ser distribuídas racionalmente para o bom andamento do serviço e satisfação do pessoal. Após cada período de 12 meses, o funcionário terá direito a 30 dias corridos, quando não houver falta de serviço, mais de 5 vezes. 24 dias corridos, quando tiver tido 6 a 14 faltas. 18 dias corridos, quando houver tido 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, quando tiver 24 a 32 faltas. A concessão de férias deve ser participada ao funcionário com no mínimo 30 dias antes de antecedência. A época de férias será que é melhor atender o empregador. O empregador pode converter um terço do período de férias em abono pecuniário, porque tem muita gente que faz, né? Eu vou vender minhas férias, eu não vou tirar férias agora não, vou vender. Aqui eu trouxe uma do meu ambiente de trabalho atualmente, que nem é atual, é antiga, não é atual, 2020. Mas esse ano ninguém tirou férias por conta da pandemia, né? Por conta do decreto municipal, todas as férias dos profissionais de saúde não foram permitidas, aí só a partir do próximo ano, quando houver alguma mudança no decreto municipal. Como os meus profissionais são poucos, do meu ambiente de trabalho hoje, atual, então uma divisão é fácil, né, de fazer. Então, aqui no mês de janeiro tem 2 pessoas, Sônia e Marcos. Por que tem 2 pessoas? Porque Sônia é da limpeza e Marcos é agente comunitário de saúde. Então, eles podem tirar juntos. Mas se fosse aqui em janeiro, 2 pessoas do serviço de limpeza já não poderia. 2 agentes comunitários de saúde também não poderia. Então, assim, pode cada um em um mês, contando que cada um de sua função tire, não tirando os 2 juntos. E é isso. Eu vou passar na apostila de vocês tem um exemplo de escala que tá até em branco. Aí eu vou passar uma atividade para vocês na próxima quinta-feira, que a gente vai fazer juntos, quinta-feira, tirando as dúvidas. A gente tira as dúvidas juntos e faz essa atividade junto na quinta-feira, certo? Eu só vou pedir para a próxima quinta-feira vocês estarem com essa apostila. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, viu?
Na parte da apostila de vocês tem essa escala, tá vendo? Aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada e na próxima semana, quinta-feira não, quinta-feira eu vou fazer outra aula sobre outro assunto. Na próxima semana eu vou discutir com vocês o preenchimento dessa escala, pra gente poder fazer, elaborar e depois fazer a correção, tá bom? Então a aula de hoje só era isso mesmo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, viu?